E o atacante holandês Memphis é aprovado em todos os exames médicos e agora tem caminho livre para assinar a renovação de contrato com o Corinthians. Gaviões da Fiel convoca todos os corintianos para recepcionar o elenco antes da decisão na Copa do Brasil contra o Internacional. E ainda falando sobre a decisão na Copa do Brasil, entendam por que essa grande decisão é também um dos maiores desafios do ataque do Timão nessa temporada de 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o ataque do Corinthians que sofre com a ineficiência nessa temporada 2026 e terá na quinta-feira, dia 6, um dos maiores desafios, se não o maior, dessa temporada de 2026. O Corinthians terá na quinta-feira uma decisão na Copa do Brasil contra o Internacional, jogo da volta das oitavas de final da competição nacional. Lembrando que no último domingo, dia 2, fomos até Porto Alegre, jogamos melhor, mas saímos derrotados por 2-0 e agora a missão é 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou 3 gols ou mais para se classificar. E infelizmente, a falta de eficiência do ataque do Timão nessa temporada acaba tornando esse jogo um desafio ainda maior, se não o maior desafio dessa temporada. Vamos para os números que mostram muito a dificuldade ofensiva do Corinthians. Segundo o levantamento do Gato Mestre, o Corinthians é o segundo time menos eficiente do futebol brasileiro na hora de transformar finalizações em gols, precisando em média de 11,4 chutes para balançar as redes. Em 41 partidas disputadas nessa temporada, o Timão marcou 45 gols e conseguiu vencer por 3 gols ou mais de diferença apenas 3 vezes. Em outras 6 oportunidades, o Corinthians conseguiu vencer por 2 gols de diferença, o que no caso levaria o jogo para a decisão por pênaltis. E ainda para piorar, perdemos o nosso principal atacante, o artilheiro dessa temporada com 8 gols, o Yuri Alberto. Labiá, que vinha bem, também se machucou. E o Memphis, que ainda vive toda a situação envolvendo a sua volta para o clube. Então, esse jogo contra o Internacional acaba sendo um grande desafio, principalmente pela falta de eficiência. A minha opinião quanto a esse jogo contra o Internacional ser o maior desafio para o Corinthians nessa temporada, devido à ineficiência ofensiva, é a seguinte. Primeiramente, eu vou ser sincero com vocês, eu não me apego nesses retrospectos, não é porque nós não vencemos jogos, muitos jogos por 2 ou mais de 3 gols de diferença, que isso significa que no jogo contra o Internacional as oportunidades não podem acontecer e não serem transformadas em gols, porque são detalhes diferentes. Corinthians vai correr para fazer isso, então é a missão. Mas, capitão, então por que você está comentando? Porque realmente preocupa a ineficiência do ataque do Corinthians. Para você ter uma ideia, o artilheiro nesse ano, em mais de 40 jogos, é o Yuri Alberto, com apenas 8 gols marcados. O Yuri Alberto está fora. O vice-artilheiro não é atacante, é o meio-campista André. O terceiro maior artilheiro dessa temporada, vocês acham que é atacante? Não, é um zagueiro, Gustavo Henrique, com 4 gols. Então, para mim, sinceramente, isso preocupa. Quando falamos de um elenco que tem, por exemplo, Yuri Alberto e tivemos Memphis, é muito pouco, é pouco demais para analisarmos os números. Enfim, então não vou me apegar nisso e tomara que no jogo da quinta-feira o Timão possa fazer 3, 4, 5 gols e garantirmos a vaga para as quartas de final. Sinceramente, eu confio que isso vai acontecer. E agora vamos continuar falando sobre a decisão contra o Internacional, só que agora convocação do Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Timão, que convocaram todos os corintianos
para recepcionar o elenco antes desse jogo decisivo contra o Internacional. Conforme eu acabei de falar para vocês, na quinta-feira, dia 6, a partir das 20 horas, a bola vai rolar para Corinthians e Internacional, jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, perdemos por 2-0 e agora é simples, vencermos por 2 gols de diferença, levarmos a decisão para os pênaltis e mais uma vez o paredão Hugo Souza ser o destaque, ou 3 gols ou mais e nos classificarmos de forma direta para as quartas de final da Copa do Brasil. É uma missão difícil, é uma missão complicada e para aumentar a energia dos jogadores, o Gaviões da Fiel convocou todos os corintianos que puderem ir até a Neoquímica Arena para recepcionar o elenco, aquele abraço final aos jogadores, aquela festa. Podem ter certeza que terá muitos corintianos lá para mandar uma energia a mais para os jogadores. Local, portão E1 da Radial. Para quem conhece São Paulo, é a entrada que passa por uma das principais vias da cidade de São Paulo a partir das 17 horas, então, para a chegada do ônibus dos jogadores e aquela recepção calorosa aos jogadores do Corinthians em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. A minha opinião quanto a essa convocação do Gaviões é a seguinte: correto, extremamente correto, é isso mesmo. Apesar das críticas, das reclamações, dos erros que aconteceram no Rio Grande do Sul, o momento não é esse. O momento é de união. Todos nos unirmos para apoiarmos os jogadores, apoiarmos o elenco para que eles tenham aquela energia a mais e, quem sabe, reverter esse placar. É como eu disse a vocês, eu confio. Corinthians é assim, Corinthians cresce nos momentos de adversidade. Você não vai ver um corintiano falando, já era, já perdemos, já estamos desclassificados. E vocês podem ter certeza que se de repente a classificação ela não vier, não será entregue fácil. Eu tenho confiança que, apesar de tudo, esses jogadores vão lutar. Devido ao quê? Ao apoio, a atmosfera na Neoquímica Arena vai estar surreal na noite da quinta-feira, dia 6. Então, vamos apoiar. Depois, se tiver que criticarmos alguma coisa, aí é uma outra história. Mas, é como eu disse a vocês, eu estou confiante que uma grande virada vai acontecer nessa partida. Enfim, vamos acreditar e quem puder ir até ali a radial na entrada ali do E1, claro que vai ser muito importante. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos atualizar toda a situação envolvendo o atacante holandês Memphis. Já temos informações que ele está aprovado em todos os exames médicos e assim ele está com caminho livre para poder assinar a sua renovação de contrato com o Corinthians. A novela envolvendo a possível renovação de contrato do Memphis finalmente está prestes a chegar ao fim. Últimos meses, muitas negociações, idas e vindas, e em determinados momentos, quando pareciam que as coisas estavam resolvidas, depois aparentemente não estavam mais. Fato é que o Memphis deixou o Brasil no final do mês de maio, rumo à Copa do Mundo, onde ele disputou pela sua seleção a Holanda, praticamente nem jogou, foi eliminado no dia 29, saiu de férias e, claro, desde o dia 29 de junho, todas as informações envolvendo se o jogador renova contrato com o Corinthians ou não. O contrato do Memphis com o Corinthians venceu no dia 31 de julho e, claro, tudo que envolveu as negociações, todos os envolvimentos acabaram de uma certa forma também gerando muitas polêmicas. Muitos, a maioria de nós corintianos, torcedores, querendo a renovação do jogador, mas alguns políticos em volta do presidente Osmar Stabile não querendo, e claro, foi aí que as coisas também acabaram travando. Com as negociações avançando, Corinthians enviando proposta, valores baixos, o jogador aceitando bonificações sendo retiradas, o jogador aceitando, o Memphis chegou a pedir 3 anos de contrato, o Corinthians não aceitou,
O Memphis acabou aceitando também. Dívida que o Corinthians tem com ele, acima de 40 milhões. O jogador abriu mão de juros e multas que poderia fazer essa dívida se aproximar de 80 milhões. E mesmo assim, claro, algumas barreiras aparentemente sendo colocadas. Exames médicos foram colocados como obrigatórios. Claro, isso é normal também. É bom dar uma verificada. E o principal detalhe era o jogador chegar ao Brasil para resolver esses detalhes. E o Memphis chegou. Na madrugada do dia 4 de agosto, ele chegou. No mesmo 4 de agosto, foi até um hospital em São Paulo e realizou vários exames. E na quarta-feira, dia 5, o Memphis foi até o CT Dr. Joaquim Grava para realizar uma outra sequência de exames, testes físicos, e foram testes bastante difíceis. E temos informações que o Memphis foi aprovado em todos os testes, todos os exames, segundo o GE. O Memphis está aprovado. E agora estamos na expectativa se o Corinthians vai anunciar a renovação do contrato do jogador. Já existe uma expectativa que ele vai estar na Neoquímica Arena na quinta-feira para acompanhar o jogo diante do Internacional, e até quem diga que ele poderá ser apresentado durante esse jogo. Ainda até o momento que eu gravei esse vídeo, nenhuma confirmação oficial, nenhum anúncio oficial do Corinthians. O presidente Osmar Stabile até o momento não se pronunciou, mas o caminho está livre. Agora, pelo jeito, não teremos mais, aliás, não terão mais desculpas para não renovar o contrato com o jogador. Mas claro, vamos continuar aguardando o Corinthians oficializar as coisas. A minha opinião quanto ao Memphis estar aprovado em todos os testes, todos os exames, é a seguinte: excelente notícia para quem quer a permanência do Memphis, excelente notícia para quem torceu e ainda está torcendo por essa renovação de contrato. Agora, os que não querem a renovação estão chateados. Uma coisa é fato, muitos torceram para o Memphis ser reprovado em um dos testes. Torceram e torceram mesmo. Aliás, muitos não. Eu acabo sempre me expressando errado com isso. Alguns acabaram torcendo para que o Memphis fosse reprovado. Não deu certo. Está aprovado. Até o momento que eu gravei esse vídeo, claro, ainda não tínhamos nenhuma confirmação oficial do Corinthians, então eu ainda continuo mantendo a cautela que eu sempre mantive para vocês. Agora tem a questão, capitão, você ainda acha que não vai renovar? Agora não tem mais como não renovar. Só se inventarem uma baita de uma desculpa. Aí seria um grande absurdo. O Memphis fez tudo o que foi solicitado. Agora é o Corinthians que tem que fazer a sua parte. Claro, muitos colocam ainda alguns entraves de cláusulas contratuais e tudo mais, mas tudo caminhando para ser solucionado. Volto a dizer, os transfer bans ajudou nessa permanência, porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar transfer ban, o Corinthians não tem dinheiro para contratar se pagar o transfer ban. Se o Memphis for embora, vai cobrar juros e multas e a situação vai ficar complicada. Então, hoje eu não vejo mais motivo para o Memphis não renovar esse contrato. É o que eu falo para vocês. Agora não tem mais como darem desculpas, nem os políticos, nem ninguém. E quem me acompanha sabe que eu sempre torci para a permanência do Memphis. Estou extremamente satisfeito com isso. Tomara que o Corinthians confirme logo o quanto antes. Eu vou ser sincero com vocês. Dependendo da situação, não apresentaria o Memphis na arena, não, na quinta-feira. Eu colocaria o Memphis para jogar contra o Internacional. Ah, tá sem ritmo. Estava treinando. Jogar bola, sabe, sem ritmo, vai ser mais eficiente que muitos. Acabei de falar de eficiência. O Memphis nesse ano não tem sido eficiente. Apenas um gol e uma assistência. Quem sabe nesse jogo o Memphis, de repente, se fosse, não resolveria as coisas. Enfim, vamos aguardar tudo oficialmente, mas caminho livre, atualização sobre o Memphis, caminho livre agora, não tem mais desculpa para não renovarem o contrato dele. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!